Muito bem, nós vamos então dar início à Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos online, o nosso povo não está aqui presencialmente, a igreja está acatando com muito respeito as autoridades constituídas aqui do nosso estado, recomendando que fiquemos em casa, que evitemos aglomerações. Então a igreja está aí na frente, na proa, na linha de frente do exemplo e da obediência. Entendemos que esse é um momento em que todos nós precisamos dar a nossa cota de colaboração. Esse é o momento em que nós entendemos que é preciso recolher mesmo, mas não significa que deixamos de adorar a Deus. A nossa casa não é menos sagrada do que o templo. Deus está lá na sua casa, como está aqui no templo. Então você pode orar aí, você pode cantar louvores aí na sua casa, você pode reunir sua família para buscar a presença de Deus, e isso é muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, conforme o pastor Arival disse, continuará suas atividades online, e nós estaremos aqui nos cultos aos domingos, partilhando com você a preciosa palavra de Deus. Antes de eu ler o texto para nosso estudo desta manhã, eu gostaria de pontuar aquilo que certamente o pastor Arival já pontuou. Eu não consegui ouvir toda a sua mensagem, cheguei um pouquinho depois, já estava na conclusão da sua fala, mas queria pontuar algumas coisas antes de ler o texto. Primeiro, nós queremos reafirmar com toda clareza a nossa convicção da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus está no trono, Deus não foi pego de surpresa, Deus não está em apuros, Deus não está confuso, Deus tem as rédeas da história em suas mãos, e podem ter convicção disso. Nada acontece sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Isto é tão importante, porque mesmo nas situações mais adversas, quando a providência é carrancuda, quando você vê a situação se alarmando, mundo afora, as nações perplexas, as nações mais ricas, vulneráveis tanto quanto as pobres, é hora de você então entender uma coisa: Deus tem um propósito. Cabe-nos a sabedoria e o discernimento para entendermos qual é o propósito de Deus. Segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar é mostrar a vulnerabilidade humana. O rico, o pobre, o doutor, o analfabeto, o empresário, o empregado, o patrão, o trabalhador, o homem, pequeno empresário, aquele que trabalha na informalidade, as pessoas que trabalham na área da saúde ou em qualquer outra área do setor da economia, todos nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade. Isso deve nos ensinar uma lição. É hora de baixar a guarda, é hora de baixar a crista, é hora de se despojar de qualquer vaidade, soberba, altivez. É hora de todos nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e reconhecer a nossa fragilidade e a nossa limitação. Terceiro lugar, uma palavra que gostaria de trazer ao seu coração, é que esta é uma hora de solidariedade. Nós não podemos pensar apenas em nós. É claro que estamos lutando pela preservação da nossa vida, o cuidado da nossa casa, da nossa família, mas esta é uma hora que nós precisamos levantar os olhos e olhar o nosso próximo com simpatia. Então, quando você se recolhe, quando você volta para dentro da sua casa, num momento como esse, você não está apenas protegendo a sua casa, a sua família, a sua vida, você está também demonstrando amor ao próximo e cuidando do seu próximo. Mas eu não quero apenas pensar nessa direção, mas também é hora de você parar e pensar de como você pode servir ao seu próximo, como você pode estender a mão, talvez para a pessoa que trabalha na sua casa, que precisa de uma ajuda, talvez aquele que não tem provisão sequer para um mês, e você pode ver formas de socorrer o seu próximo,
de distribuir um pouco daquilo que Deus lhe deu e que você tem com fartura, para que nesta hora, dentro de um espírito de solidariedade, a igreja cristã, a igreja de Cristo, possa exercer de forma prática o amor ao próximo, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E finalmente, gostaria de dizer a você que de dentro da sua casa, você pode ser uma fonte de consolo para muita gente. Nós vivemos hoje no período da bênção da comunicação das redes sociais. Então você tem seu WhatsApp, você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem seu canal de YouTube. Use essa ferramenta não para espalhar medo, terror, pânico. Use essa ferramenta para levar às pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas que estão hoje talvez completamente esmagadas pelo medo, porque não conhecem a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então faça das suas redes sociais uma porta aberta, uma janela aberta para levar a esperança do Evangelho, do consolo de Deus ao coração das pessoas. Pois bem, dito isto, eu quero agora pedir você que abra sua Bíblia comigo. Nós vamos examinar o Salmo 116, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, abrindo aí seu aplicativo, seu smartphone, nessa passagem bíblica, Salmo 116. Eu vou ler esse texto, e por favor acompanhe comigo essa leitura. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Esse salmo, Salmo 116, não consta aqui quem o escreveu. Há muitas ideias, há muitas opiniões acerca da autoria desse salmo. A maioria talvez dos scholars, dos estudiosos, dos eruditos que estudam e se debruçam sobre a palavra de Deus, é que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E que esse salmo é uma espécie de salmo testemunhal, quando Ezequias estaria compartilhando e dando testemunho do grande livramento que Deus deu à sua vida. Eu estou inclinado a crer que esta seja a opinião mais consistente acerca da autoria desse salmo. Dito isto, então talvez fosse importante compreender um pouco melhor por que escreveu esse salmo. O que está por trás? Qual o pano de fundo? O que aconteceu na vida desse rei de Judá para que ele escrevesse o que escreveu aqui?
Bom, você bem sabe que Ezequias começou a reinar em Jerusalém, em Judá, quando ele tinha 25 anos. Ele reinou 29 anos e morreu com 54 anos. Ele foi um rei piedoso, foi um rei muito próspero, foi um rei muito rico, foi um rei que teve muitas vitórias militares importantes e que fortaleceu o seu reino. E mais do que isso, foi um homem que promoveu uma grande reforma espiritual em Jerusalém, até porque seu pai, Acaz, foi um homem muito mau, muito perverso, que espalhou a idolatria, que fechou a casa de Deus, que transtornou a cidade de Jerusalém, queimando pessoas em sacrifícios pagãos e trazendo muita violência e apostasia à cidade de Jerusalém e ao reino de Judá. Pois bem, quando Ezequias começa a reinar, ele faz uma limpa em toda Jerusalém, retirando os ídolos, retirando os deuses falsos, restaurando a casa de Deus, reabrindo a casa de Deus, restaurando o culto divino e promovendo uma reforma e um grande reavivamento espiritual. Porém, quando Ezequias está com 39 anos de idade, no auge do seu governo, ele enfrenta dois problemas gravíssimos. Foi no período dele que a Síria, que era o grande e poderoso império da época, havia tomado as 10 tribos do norte, o reino de Israel. Samaria havia caído sob o poder do exército assírio, que era um exército expansionista, perigoso, cruel e que não poupava ninguém. Pois bem, quando Ezequias está com 39 anos de idade, depois de ver a queda das 10 tribos do norte, diz a Escritura que a Síria cercou Jerusalém com seus exércitos. Era impossível que Ezequias conseguisse ter uma reação militar à altura do enfrentamento daquele poderoso exército que estava cercando Jerusalém. Aliás, as autoridades militares da Síria enviaram uma carta afrontosa para Ezequias, para que ele se rendesse, para que ele não tentasse resistir, porque nenhum Deus podia livrá-lo das suas mãos. Então diz a Escritura que Ezequias pega esta carta afrontosa, leva para a casa de Deus e ora a Deus, e Deus dá uma resposta para ele: esta luta não é sua, Ezequias, esta peleja não é sua, é minha. E então Deus provê um extraordinário livramento, enviando um anjo naquela noite, matando ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios. Deus trouxe um poderoso livramento militar à cidade de Jerusalém, porque o rei reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo, mas buscou o socorro divino, e Deus estendeu para ele o seu braço forte e poderoso. Mas Ezequias enfrenta um segundo problema. Ele está com 39 anos de idade, quando ele fica doente. Ele tinha uma úlcera, e aquele problema se agravou, e a medicina chegou ao seu limite, e nem o seu poder, nem a sua riqueza puderam reverter aquele quadro clínico da sua doença. Então diz a Bíblia que Deus manda à casa de Ezequias o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai à casa dele com a ordem expressa: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquilo não foi apenas um conselho, aquilo foi um veredito. E diz a Bíblia que o rei Ezequias, ao receber esta notícia tão trágica, volta-se para a parede e ora fervorosamente e chora copiosamente, e Deus responde a ele rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse: volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu libertarei do poder da Síria, que eu curarei da sua enfermidade e lhe darei mais 15 anos de vida. Assim aconteceu. Deus fez um grande milagre na vida do rei Ezequias, curando-o de uma enfermidade mortal e livrando-o de um ataque militar avassalador. Pois bem,
Então é como se Ezequias agora estivesse nesse salmo testemunhal, contando para você e para mim o que é que Deus fez na sua vida, como é que ele estava e o que Deus fez na sua vida. E eu chamo a sua atenção para nós começarmos então a olhar o que ele passou. A partir do versículo 3 ele começa a narrar isso. Ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Chama a sua atenção para esse ponto. Este homem está retratando aqui dois problemas, um externo e um interno. O externo é um problema militar, de um ataque frontal, de um exército irresistível, humanamente falando. Ele diz que laços, não de brincadeira, mas de morte, o cercaram. Ele estava entrincheirado, ele estava encurralado, ele estava num beco sem saída. Eram ameaças de morte. E ele disse que em virtude desse problema externo, onde ele estava como que pisando em terreno minado, ele enfrenta um segundo problema, é um problema interno, que ele chama de angústias do inferno. Eu acho que angústia é um sentimento tão democrático, que pobres e ricos, doutores e analfabetos, jovens e velhos, sabem o que significa. Quem sabe hoje o Brasil esteja vivendo um dos dias mais angustiantes da sua história. É um momento em que todos os estados da nossa federação já foram atingidos por este vírus, Covid-19, que está trazendo tanta perplexidade, não só dos nossos governantes, mas também do povo governado. Mas o rei Ezequias está retratando que esta angústia não é uma angústia qualquer, angústias do inferno. E ele usa a palavra angústia no plural, que não é uma angústia, são angústias. E eu creio que é a situação do Brasil hoje, porque não é só um problema hoje de saúde que está atingindo o Brasil, é um problema econômico. Os empresários estão aflitos, os pequenos empresários estão também aflitos, os empregados estão aflitos, com medo de perder o seu emprego e não ter o sustento para a sua família. Aqueles que trabalham na informalidade não podem ir para a rua mais vender nada, porque as ruas estão vazias. Então as angústias estão tomando conta do povo brasileiro, talvez de você, talvez da sua família. Todos nós estamos nesse barco, navegando mares revoltos e encapelados. Mas Ezequias vai nos dizer que o resultado dessas angústias do inferno é que tudo isso levou a cair em tribulação e tristeza. A palavra tribulação traz a ideia de um peso esmagador, que achata você, que esmaga você. E ele disse que ao cair por esse peso esmagador, a alegria fugiu do seu coração, foi embora do seu rosto. Ele diz: caí em tribulação e tristeza. Pois bem, quando nós vivemos uma situação como essa, que Ezequias viveu e que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, a pergunta é: o que fazer? Se desesperar? Criticar o governo? Criticar as autoridades? Espalhar boatos, fake news? Alarmar ainda mais a população? Levar as pessoas a uma histeria coletiva? O que fazer? Bom, quando você está numa situação de vulnerabilidade humana e que os recursos humanos, ainda que os melhores, não são suficientes para debelar o mal, para resolver o problema, a única direção que você deve olhar é para cima, é para o alto, é para Deus. E note comigo que no verso 4 tem uma palavra que é a chave hermenêutica para entender esse salmo. Quando diz então, na hora que você está cercado, encurralado pelo medo, pelas circunstâncias adversas, por um sentimento de angústia, o que fazer? Então, Ezequias invocou o nome do Senhor. É hora de você também invocar a Deus, de correr para os braços de Deus.
encontrar nele refúgio, encontrar nele resposta, encontrar nele a paz que você precisa, encontrar nele a esperança para dias melhores. A crise não é permanente, a crise passa, mas Deus permanece no trono como seu refúgio, como a sua esperança. Então eu invoquei o nome do Senhor. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele faz um pedido: ó Senhor, livra-me a alma, livra-me a alma. É hora de nós nos unirmos numa grande cruzada de oração, mundo afora. Hoje, pastor Arival, tem mais de 100 nações orando e jejuando por esta causa. Talvez há muito tempo que nós não encontramos uma mobilização tão grande, com adesão tão grande de cristãos ao redor do mundo, de joelhos, clamando aos céus por uma intervenção divina. É esta a situação que Ezequias está aqui propondo para nós. Quando Ezequias invoca o nome do Senhor, diz a Bíblia que ele descobre algumas coisas preciosas. Primeiro, que Deus é compassivo. Sabe o que significa isso? Que Deus não está indiferente à sua dor, que Deus não está distante de você no seu momento de perplexidade, que Deus se importa com você, Ele sofre com você. Nós não cremos naquela ideia de que Deus é um ser insensível, que está longe, longe, longe de nós, como se eu tivesse criado o mundo, como um relojoeiro fabrica um relógio, dá corda e deixa ele trabalhar sozinho. Não, Deus está no trono, mas Deus habita com abatido e contrito de coração. Deus está com você. Deus está dentro da sua casa com você. Deus é o seu amparo. Deus é compassivo. Deus é justo. Deus é misericordioso. Ele coloca o seu coração debruçado na sua dor e na sua miséria para socorrer você, para sustentar você e para livrar você. Mas notem mais que quando Ezequias narra para nós essa situação, ele diz algo preciosíssimo, é que o Senhor vela pelos simples. Eu me achava prostrado e o Senhor me salvou. Eu queria só comparar com você a expressão do versículo 3, quando ele diz que caiu, e agora a expressão do versículo 6, quando diz que ele estava prostrado. Cair é uma situação que você às vezes dá um tropeção e vai ao chão. Mas quando alguém diz eu estou prostrado, é como alguém que está num ringue e ele foi nocauteado. Ele não só caiu, ele não consegue levantar mais, ele não consegue mais prosseguir nessa luta. Há muitas pessoas que já se capitularam, que já jogaram a toalha, que já renderam as armas, que dizem eu não aguento mais, eu não tenho forças mais. Pois eu quero dizer a você, ainda que você esteja prostrado, Deus é poderoso para levantar você. Deus é poderoso para dar esperança para você. Agora note comigo, por gentileza, que quando Ezequias narra o que ele está passando, ele mostra o livramento de Deus no versículo 8, eu chamo a sua atenção para isso. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Há 3 livramentos importantes a serem descritos aqui. Primeiro, o que nós chamamos do livramento espiritual. Livraste da morte a minha alma. O maior livramento que o Brasil precisa é o livramento espiritual. A maior necessidade que você e eu temos é do perdão dos nossos pecados. É de nós termos o nosso relacionamento com Deus restaurado. É de que tenhamos nesta hora comunhão com Deus, a paz de Deus, a intimidade com Deus. Porque nessa hora, o que adianta você morar num apartamento de cobertura? Ou usar roupas de grife? Ou você ter uma bolsa cara? Ou ter um carro importado na garagem? Ou ter tanto dinheiro no banco? Você é tão vulnerável como qualquer outra pessoa. Todos nós somos fragilizados, humanos, e precisamos do socorro de Deus. E a maior necessidade sua não é de mais conforto,
nem mesmo de mais dias de vida, mas é de estar preparado para encontrar-se com Deus, tendo seus pecados perdoados. Por isso, a primeira libertação que o homem precisa é a libertação espiritual, e é isso que Ezequias diz: livraste a minha alma da morte. Segundo, é o livramento emocional: livraste os meus olhos das lágrimas. Há muitas dores, há muitas angústias, há muitas tristezas que nos fazem chorar. Talvez a sua vida tenha sido uma espécie de rosário de muitas lágrimas. As lágrimas fazem parte da nossa vida. Nascemos chorando, caminhamos chorando, e muitos descem à sepultura em meio às lágrimas. Mas Deus é poderoso para enxugar suas lágrimas, agora mesmo, trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo bálsamo, trazendo alívio, trazendo esperança, trazendo um senso profundo da presença dEle com você, ao seu redor, como seu refúgio. Então corra para os braços do Pai, aceite o colo do Pai, como aquela criança desmamada que se aninha no colo da sua mãe, e encontre nele o consolo e o refrigério para a sua vida, para o seu coração. Mas em terceiro lugar, Ezequias trata aqui daquele consolo, daquele livramento, que não é apenas o espiritual, não é apenas o emocional, mas é também o livramento moral. Ele diz: livraste da queda os meus pés. Como é importante entender isso, porque nem você nem eu somos autossuficientes, nem você nem eu podemos bater no peito altivamente para dizer: não, esse pecado eu não cometo, aquele deslize eu jamais vou ter, eu sou uma pessoa forte, eu resisto às tentações, eu não caio no laço do passarinheiro, eu não ponho meu pé naquela armadilha, eu sou uma fortaleza, eu sou inexpugnável, eu sou invulnerável. Não! A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, nós somos frágeis, nós não podemos dar segurança a nós mesmos, nós precisamos do socorro que vem do alto, nós precisamos do livramento que vem de Deus. É Ele quem segura firme a nossa mão, diz a Escritura, é aquele que segura a nossa mão e nos guia com o seu conselho eterno, e nos recebe na glória. É Ele quem coloca diante de nós bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida, e então nós habitaremos com Ele para sempre na sua casa. É Ele quem segura firme para que você não caia, para que você não peque, para que você não se renda à tentação. Mas agora, Ezequias tem algo sublime ainda a compartilhar conosco, eu quero repartir isso com você. Veja, no versículo 7, quando ele vai conversar com ele mesmo, porque às vezes você é um cristão verdadeiro, genuíno, você confia em Deus, você ama Deus, você é um servo de Deus, você já viu grandes livramentos de Deus. Talvez as pessoas mais experientes aí já passaram por crises parecidas com essa aí, dessa pandemia, já viram a mão de Deus livrando, já se acalmaram diante das tempestades, mas agora está aflito, está inquieto, desassossegado, com medo, apavorado. E olha o que ele vai dizer no versículo 7: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que é que esse autor está dizendo aqui? O que ele está dizendo para você e para mim é o seguinte: tem horas que mesmo a gente sendo crente, cristão, e mesmo a gente já tendo recebido diversas vezes e em muitas circunstâncias o livramento de Deus,
mesmo sabendo que Deus cuida da gente, o nosso coração está inquieto, desassossegado. E tem hora que você precisa olhar no espelho, conversar com você mesmo, exortar a sua própria alma, dizendo: ô minha alma, volta ao teu sossego. Por que você está inquieta? Por que você está desassossegada? Volta ao teu sossego. Aproprie-se do que Deus prometeu para você. E eu posso até dizer a você o seguinte: a pastora Irival está aqui, eu aqui também, nós semanalmente estamos falando para muita gente, e é mais fácil eu falar para 1000 pessoas do que falar para dentro, para mim mesmo. É mais fácil eu exortar as pessoas a porem a sua confiança em Deus do que eu olhar para dentro de mim mesmo e falar com a minha alma, confia em Deus. É mais fácil eu dizer para as pessoas que estão passando pelas turbulências da vida: acalme o coração, do que eu passando pelas turbulências da vida, dizer para mim mesmo: acalma o seu coração. Nós chamamos isso de solilóquio, uma conversa no espelho, uma conversa com a sua própria alma, esse monólogo que você vai ter com você mesmo. Talvez você esteja aí precisando disso. Eu ontem, pastor Arival, estava em casa e eu nunca tinha pensado na importância do trabalho, como pensei ontem. Como é bom você levantar cedo, sair para trabalhar. Como é bom. A nossa casa é um lugar maravilhoso, mas se você está obrigado a ficar dentro de casa, você fica tenso, você fica aflito. E eu ontem precisei conversar comigo mesmo, para dizer: acalma o seu coração. É mais fácil correr, é mais fácil se agitar, é mais fácil sair cedo e voltar tarde, e ter uma agenda intensa, ter uma agenda complexa, do que você parar um pouquinho, de você se acalmar um pouquinho, e de você precisar conviver mais com você, conviver mais com o silêncio, conviver mais com a sua própria alma, e dizer para ela: volta ao teu sossego, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois bem, gostaria ainda que você estivesse observando comigo, que esse homem, ele está vivendo um momento de tensão. No versículo 10 ele diz: eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. Ele está olhando agora, contando o que tinha acontecido no passado. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tem hora que você olha o quadro geral e diz: meu Deus, está todo mundo confuso, está todo mundo complicado demais, está todo mundo saltando fake news para todo lado, todo mundo é mentiroso. E eu tive muito aflito nesse tempo. Eu reconheço que eu vivi perturbado. Há muitas vozes atravessadas. E eu talvez pudesse aqui pensar com você: como seria bom se todos nós pudéssemos entender isso, em vez de querer tirar partido, vantagem, fazendo da crise às vezes um palanque para se exaltar, ou para se destacar, ou para criticar este ou aquele, e para ainda trazer mais sofrimento. É hora de todos nós parar um pouquinho, baixa a guarda, arreia as armas. Agora não é hora de jogar pedra uns nos outros, agora não é hora de botar a culpa neste ou naquele. Agora é hora de todos nós nos unirmos com um só coração, uma só mente, uma só alma, para juntos lutarmos na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, para alcançarmos resultados mais alvissareiros, mais otimistas. Ele vai dizer, no versículo 12, como que um testemunhal, depois de ver tudo que Deus fez na sua vida, vai fazer uma pergunta importante. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que coisa boa é quando você para um pouquinho para reconhecer
que tem muita coisa para agradecer. Você está vivo. Você está respirando. Você tem uma casa pobre ou rica, mas você tem. Até aqueles que não têm um teto para morar, tem um pulmão que está respirando, tem pernas que estão andando. O que você tem para agradecer? Porque às vezes a gente passa pela vida murmurando, reclamando, não olha as coisas boas. Certa feita alguém chegou para um amigo e disse: rapaz, eu perdi tudo, tem nada, minha vida acabou. Eu falei: é verdade, perdeu tudo mesmo? Você tem coragem de... Quanto você quer pelos seus olhos? Quanto vale seus olhos? Quanto vale seus rins? Quanto vale seus pulmões? Quanto vale suas pernas? Quanto vale seus braços? Quanto vale o fato de você poder ouvir os sons? Para pensar nisso. É hora de parar de murmurar, de reclamar, de ter uma vida apenas cercada de nevoeiro denso. Comece a pensar nas coisas boas que Deus lhe deu, sua vida, sua saúde, sua casa, sua família, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus avós, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Para pensar que você vive numa nação maravilhosa, que é celeiro do mundo, onde você tem liberdade de ir e vir, onde você tem liberdade de culto. Para pensar em quanta coisa boa você tem, que Deus lhe deu. Quando você enfrenta uma crise com um coração grato, com um coração agradecido a Deus, você passa por essa crise de uma maneira mais leve. O que você vai fazer? Que darei ao Senhor? É curioso que quando Ezequias, se é ele mesmo quem escreveu esse salmo, vai responder a esta pergunta, ele responde de 3 maneiras. Primeiro, tomarei o cálice da salvação. Segundo, invocarei o nome do Senhor. Terceiro, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. É interessante que quando ele quer dar para Deus alguma coisa, a primeira resposta dele é receber. E receberá o que ele não pode comprar. Receberá o que ele não pode merecer. Receberá o que ele não pode fazer nada para angariar. É tomar o cálice da salvação. A salvação é uma dádiva de Deus. É uma oferta divina. Que você não compra, nem merece. Que nem todo o ouro do mundo poderia comprar. Mas Deus concede a você graciosamente, gratuitamente. Você pode receber agora mesmo este cálice da salvação, arrependendo-se dos seus pecados e pondo a sua confiança em Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode mais do que darei ao Senhor, eu vou invocar a Deus. Quando você quer dar alguma coisa para Deus, Deus está dizendo para você: pois é, o que você pode me dar é me invocar, porque se você me invocar, você vai encontrar o sentido da sua vida, você vai encontrar resposta para os seus dramas, você vai encontrar resposta para as suas perguntas, e então, você vai cumprir os seus votos na presença de todo o povo de Deus. O que você prometeu para Deus, você vai fazer. Preste bem atenção, ainda, que ele vai dizer algo, que nesse contexto aqui talvez fosse tão relevante mesmo, no versículo 16, ele diz assim, aliás no versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós, que pela graça de Deus, tivemos a bênção de ser alcançados pela salvação, porque Deus nos amou, porque Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos justificar, para nos dar a vida eterna. Nós entendemos que Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, Ele matou a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele triunfou sobre a morte, Ele é a ressurreição e a vida.
Agora a morte não tem a última palavra. Agora a morte não tem mais poder de nos aterrorizar. Agora, para nós, a morte foi tragada pela vitória. E aqueles que morrem no Senhor são felizes, são bem-aventurados. A morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A morte é apenas um sono na linguagem bíblica. Quando você dorme e você tem um sono, significa que você está descansando, significa que você vai acordar. E quando você acordar, naquele glorioso dia que a trombeta de Deus há de soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós não tememos mais, porque nós temos uma viva esperança. Nós cremos que a morte não é o fim da linha, nem o túmulo gelado o nosso último endereço. Nós cremos que nós estamos nas mãos de Deus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos. Nós somos do Senhor. Louvado seja Deus por esta viva esperança. Então, diante disto, ele vai dizer assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Veja que ele está colocando isso no passado. Havia cadeias, havia temores, havia medos, havia angústia, havia opressão, havia pessoas espalhando mentiras para todos os lados. Ele tinha tantos laços, uma espécie de cipoal o prendendo, e ele disse: Senhor, eu sou teu servo, eu sou filho da tua serva, e tu quebraste as minhas cadeias, tu rompeste os meus grilhões. E agora, ele toma uma decisão. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E esse homem, diante disso, vai assumir 3 compromissos com Deus, e eu gostaria de compartilhá-los com você, para encerrar esta mensagem, esta palavra ao seu coração. O primeiro compromisso que este homem assume, note você, está no versículo de número 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Às vezes, na hora do aperto, a gente faz promessas apressadas e refletidas, e quando o problema se vai, quando a calmaria volta, a gente se esquece das promessas feitas. Como o povo lá, na época dos juízes, ao passar um aperto, buscavam a Deus, Deus mandava o libertador, resolvia o problema, e o povo se esquecia de Deus e voltava para o pecado, e esquecia de tudo aquilo que tinha prometido para Deus. Quando este homem faz um compromisso com Deus aqui, ele diz algo muito importante: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Não é um compromisso para um dia, para uma semana, ou para a hora do aperto, mas é para a vida. Ele diz: a partir de agora, eu vou invocar o teu nome. Tu és o único refúgio para a minha alma, o Deus a quem eu vou recorrer na hora da minha aflição. Segundo compromisso que ele assume, está no versículo 9. Ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu gosto disso porque ele não diz que vai andar na presença dos homens, ele vai andar na presença do Senhor. Onde? Na terra dos viventes. Onde ele pode ser hostilizado, criticado, zombado, escarnecido, incompreendido. Mas é lá que ele vai andar, na presença do Senhor. E se é na presença do Senhor, não dá para usar máscara, não dá para usar disfarce, não dá para usar véu, não dá para viver vida dupla, dúbia. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração, Deus conhece.
as intenções da nossa alma e os desejos secretos e fechados do nosso coração. Então vai andar na presença de Deus. Finalmente, versículo 1, ele assume outro compromisso. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que expressão linda! Amo o Senhor, amo o Senhor. Quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama declara que ama. Se você ama Deus, verbalize isso para Ele. Fala para Deus que você o ama. Não guarde isso para você. Diga para Ele, verbalize para Ele: Senhor, eu te amo. Segundo, quem ama tem prazer em ter tempo com a pessoa amada. Se você ama Deus, então busque a presença de Deus. Tenha uma vida devocional saudável. Tenha o seu tempo de oração, de leitura da Bíblia, de meditação da palavra. Busque o refúgio do Eterno. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte e resolveu estar aos pés do Salvador. Finalmente, quem ama procura agradar a pessoa amada. Não dá para você dizer eu amo a Deus e deliberadamente viver no pecado. Não dá para você dizer eu amo a Deus e viver conscientemente em rebelião contra Ele. É hora de você agora pensar e meditar: como é que eu posso demonstrar o meu amor a Deus? E a resposta é: vivendo na presença dEle, em piedade, em santidade, em obediência. A minha oração é que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que está na sua casa, você que está junto com a sua família, você que está nos assistindo aí pela sua televisão, pelo seu computador, pelo seu smartphone, é hora de você agora buscar a presença de Deus. Nós vamos orar com você, orar por você. Então, onde você está, junte-se a nós aí em oração. Deus amado, bendito é o teu nome, porque tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa esperança. Bendito é o teu nome, porque não há Deus além de ti, só tu és Deus, Criador, provedor, Redentor, Consolador, refúgio para a nossa alma. Deus amado, nós oramos agora pelas famílias da tua igreja. Põe a tua mão, Senhor, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os casais, sobre os adultos, sobre os nossos irmãos mais idosos. Põe a tua bênção sobre eles, tua bênção de paz, de alegria, de refrigério, de serenidade, de confiança na tua providência. Oramos, ó Deus, pela tua igreja espalhada na nação brasileira. Ó Senhor, em nome de Jesus, dê à tua igreja uma postura de humildade, de quebrantamento e ao mesmo tempo de ousadia, para que ela se levante nesse tempo de crise, para anunciar e proclamar Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. Oramos, meu Deus, pelas autoridades constituídas. Oramos, meu Deus, pelos profissionais da saúde. Oramos, meu Deus, pelos empresários. Oramos, Senhor, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na economia. Oramos, meu Deus, para que Tu preserves a nossa nação, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos espalhados ao redor do mundo, Senhor, passando momentos tão difíceis, como os irmãos lá da Itália, Senhor. Oramos pelo missionário Samuel, Senhor, e a sua família, e os membros da nossa igreja ali no norte da Itália. Põe a tua bênção sobre eles de proteção e cuidado, Senhor. Oramos pelos missionários, Deus, espalhados pelo mundo, com as suas famílias. Guarda-os, proteja-os, sustente-os com a tua mão forte e poderosa. Meu Deus amado, sustenta-nos com a tua graça e fortifica-nos com o teu poder. Nós oramos no nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome. Em nome dele oramos, amém.